Bem, boa noite a todos. Com greves e frio, como a gente disse, e chuva, o pessoal foge aí, os gnósticos, buscadores, caminhantes, etc. Ficam com medo do trânsito da chuva. Enfim, o tema de hoje é o eterno presente. Vamos lá. Essas coisas todo mundo já conhece. Nós continuamos aqui. Estamos já passados da metade desse bloco de temas sobre trabalho de morte ou autoconhecimento. Viu? Vocês estão lá que não tem mais ninguém? Está normalizando agora, está normalizando. Daí eu estou somente chegando. Será que não está? Sim. Boa forma. Eu acho que é mais difícil. É alguém que está. É alguém mais velho, porque eu não sou estudante. Bom, caminhamos. É um trecho aí que ele está mais velho mesmo, envelheceu esses dias. Um trecho desse que eu acredito que todos conhecem. Diz o mestre, em um problema, é um trecho do Psicologia Revolucionária. Em um problema econômico, o que temos? A ruína? Temos de pagar uma determinada dívida, porque se não a pagamos, metem na cadeia, etc, etc. Em um problema de família, o que temos? O diz que diz, a língua viperina, o escândalo, os interesses criados, etc. Porém, se elimina o eu do medo, em que fica o problema? Essas coisas em si mesmo a gente já devia meditar. Tudo se desvanece, se torna em nada. Temos de pagar o aluguel da casa, tememos que nos joguem na rua e até passamos noites acordados pensando que o oficial de justiça haverá de chegar e nos jogar na rua. Por fim, chega o dia e acontece que o problema se resolveu, talvez por onde menos esperávamos. Em que ficou o problema? E se a situação não ficou resolvida e nos jogaram na rua com todos os móveis, etc., o que passou? Na rua é que os móveis não ficarão. Alguém terá que os recolher. Enfim, por aí não falta, dando-se volta, um lugar onde nos meter. Se os móveis se perdem, se perderam. E daí? Mas se perdeu no dilúvio. Por que vamos nos apegar a uns móveis? Depois passou o problema e por aí ficamos, vivendo em algum lugar. O que foi feito do problema? Ele ficou para trás com o tempo. Não se esqueçam que tudo passa. Passam as ideias, passam as pessoas, passam as coisas, tudo nesse mundo é fugaz e ilusório. Então isso, para abrirmos o tempo de o eterno presente. Algumas ideias disso aqui são ideias centrais do tema o eterno presente. Algumas ideias centrais são essas. Tudo passa, o mundo é fugaz e ilusório, tudo isso aponta para a ideia da Eterno presente. aponta para a ideia da impermanência. Que o pessoal aí que estudou o budismo, né, sabe que é uma das ideias também centrais ali de impermanência. Tudo muda, tudo passa, tudo muda o tempo todo. Enfim, tem a ideia do apego e mais uma série de outras ideias. Só esse texto aqui, bem refletido, explicaria
o tema como um todo. Mas vamos lá. Continua o mestre. Qualquer um precisa aprender a viver de instante a instante, de momento a momento. Isso em si mesmo é viver o presente. Por que alguém teria de se preocupar? Assim, pois, antes de tudo, não permitamos que a mente e os sentidos se intrometam nas várias circunstâncias da vida. A personalidade humana deve se tornar tranquila, passiva. Isso implica, de fato, numa tremenda atividade da consciência. Isso significa aprender a viver conscientemente, significa pôr as bases para o despertar. Opa! Ele está falando que viver num estado de presença é pôr ou lançar as bases para o despertar. Não é nem o despertar. Então, ele está falando que é importantíssimo que aprendamos a viver conscientemente. Ou seja, esse esforço de nos manter atentos. Não é isso, Pascoal? Exatamente. Aí ele fala também: por que alguém teria de se preocupar? Não é? Tudo vai passar. Por que nos preocupamos? Será que não temos preocupação nenhuma? Preocupação não tem, mas quem tem? O ser não tem preocupação. Tem preocupação é o ego. É isso aí. Ou A mente também. Faz, é tudo. Sim, isso é círculo vicioso, né? essa é a ideia da própria iniciação, certo? Nós estamos dizendo que é assim, que o ser não tem preocupação, mas o processo de iniciação é esse processo de nos aproximarmos cada vez mais do ser. Então não é uma coisa tão fantástica, não é isso? Não termos preocupação. É uma coisa que se espera que aconteça com o tempo. Mas enfim, com o que nos preocupamos? Com o que nos preocupamos? Com o quê? Com tudo, com as circunstâncias da vida. Com o externo. Entendeu? Com o externo. O externo é a primeira coisa. Né? E o quanto isso ajuda? Nada. Então a pergunta seguinte é: por que continuamos a fazer esse tipo de coisa então? Mas olha, Porque já temos a consciência desperta, né? eu continuo a fazer, ou seja, mas eu acho que ao mesmo tempo eu estou melhorando. Você sabe por quê? Porque eu estou absorvendo melhor a preocupação. É como se eu fosse carregando um peso de 10 quilos, daqui a pouco virei para frente, carrego de 15. Para mim, estou indo nos 10. Ou talvez de 5 eu estou me preparando melhor. Eu estou achando isso para Vamos entender mais sobre esse assunto em breve, não é isso? Então, pegando e começando de fato a aula. Aí é que é, você fez a pergunta, por que a gente se preocupa, né? Porque a gente não. A mente, os efeitos estão em cima da gente, que a gente não se preocupa com o quê? O presente. O aqui e agora. Você tem que viver um momento. E não se identificar com o externo, né? Deveria fazer todo o esforço para estar presente. Estar presente. É difícil. Talvez sim, talvez não. Talvez existam alguns. Mas esse difícil é interessante. Sabe por que é interessante? Porque você começa a se conhecer, você começa a trabalhar. Poucos dias aí eu tive uma vez de fato, não chegou até mais discussões, né, que faz parte da vida. E eu estava lendo um dos livros da grande William Fleming,
a gente tem que o quê? Qual é o certo? Você fazer a meditação, é meditar aquele momento que você teve a discussão, e é na onde que Isso você. é o próprio trabalho. É na onde você vai descobrir o seu defeito, né? Só que você tem que descobrir o quê? A causa. E aí que está. E a grande briga de você com você mesmo são os pensamentos, são as coisas que vêm, e é difícil, porque tudo vem em cima assim, te atrapalha, não deixa você trabalhar, não deixa você se concentrar naquilo para você poder fazer, vamos supor, viver aquele momento. Porque no momento da meditação você tenta meditar e voltar naquele momento da discussão e enxergar a causa, o porquê daquilo, né? Entendeu? E é difícil, cara, porque a mente é. Então, o problema está. Vamos deixar isso para daqui uns minutinhos, né? Antes, vamos tentar responder o que é o presente. Então, eu vos pergunto, o que é o presente? O que vocês entendem por ser o presente? É o agora. O que está acontecendo agora, nesse E momento. o que está acontecendo agora? E agora? O que está acontecendo agora? Nós estamos aqui. Tentando entender o que é o agora. Mas a sua mente está aqui? Os seus, né? Bom, Sua mente não, é você. Você está aqui. é o que nós vamos tentar ir explicando durante esta noite. Existe isso que nós podemos chamar de tempo. E nós podemos dividi-lo em dois aspectos. O tempo cronológico e o tempo psicológico. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, o tempo cronológico a gente consegue marcar em horas, minutos, dias, relógio. O relógio ele parece que tem uma sequência, né? Ainda dá tempo. E o tempo psicológico? Tem a ver com a gente tem mais a ver com sentimentos, como a gente se sente. Como eu me sinto com relação ao tempo. E isso tem a ver com as coisas que eu, por exemplo, marquei de compromissos. Agora sim, certo? As coisas que eu marquei de compromisso e, por algum motivo, eu estou, por exemplo, atrasado. E o que acontece neste momento? Você se culpa. Mas olhem para vossos corações e mentes. O que acontece no momento de atraso ou coisa do gênero? Bom, afeta a consciência da pessoa. O que significa isso? De alguma forma. Bom, para uma pessoa responsável, afeta de forma negativa. Né? Será? E para o irresponsável, O responsável ninguém liga. ele Aí. passa despercebido por ele. Bom, o que se sente ali é, de modo geral, a gente pode traduzir aí por uma certa pressão. São sentimentos negativos, né? Que a gente sente quando a gente pisa na bola para a gente mesmo. Então, mas na hora que está chegando o tempo, você está preso no trânsito, marcou lá um compromisso, horário de chegar, pegar o passageiro lá e o trânsito, e aí sente-se uma angústia, uma pressão, não é isso?
Essa é a nossa experiência com o tempo? Então, mas aí a gente volta num outro ponto. Existe o tempo? No sentido cronológico, o que é a criação do tempo? Porque o que se fazia antes, no passado, para se marcar, por exemplo, compromisso? A hora que o Sol estiver não sei em que posição, ou a hora que o Sol nascer, nós nos encontramos lá no rio, na árvore, não sei o que, não é isso? Era assim que se marcava. Então, no pôr do sol, no tal lugar, O sol que vem a pino. isso, essas coisas que são referências. Mas nesse nosso momento, essa referência cronológica que serviria, num dado sentido, pura e simplesmente para marcar, para referência efetivamente, para nos ajudar aí com os nossos compromissos. O que acontece? Aquele relógio ou o celular, hoje em dia quase ninguém mais usa relógio, ele passa a nos atormentar e a gerar uma pressão, né? Tu quer parar o relógio, ele não dá, esse negócio fica te pressionando e vai contando no próximo minuto, enfim, gerando uma angústia. Mas nós inventamos esse próprio instrumento de tortura. Existe o tempo. O tempo é o quê? Uma criação grande, né? O tempo foi criado pelo O tempo é, num dado sentido, uma percepção da realidade. Que realidade? A diferença ou a distância entre dois momentos. E pronto, acabou. O resto, sim, é invenção nossa. E o tempo psicológico, o sentimento, a pressão gerada é puramente uma questão nossa, psicológica. Como nós sentimos as coisas, como nós nos sentimos, seja culpados, pressionados, enraivecidos, irritados, preocupados com o tempo. E o tempo, ele está lá, simplesmente estava lá passando ali. E nós resolvemos nos atormentar com isso. Por que geramos, então, essa pressão com algo que é simplesmente a distância ou a diferença entre dois momentos? Por que isso tem que ser algo tão atormentante e pesado? Ou não tem que ser? Porque existem outros momentos, como se diz, o tempo é relativo. Por que o tempo é relativo? E de qual tempo estamos falando? Tempo psicológico. É como eu me sinto com aquilo. Então, em um momento de uma vivência, uma experiência agradável, por vezes parece que aquilo passou rápido e você quer continuar. Mas se você estiver numa experiência desagradável, você tem a impressão que aquilo durou mais e você não vê a hora daquilo terminar. Esse tempo é um conceito, não é? Abstrato. Sim, é isso que eu estou falando. O tempo em si mesmo é a diferença entre dois momentos. Aí a
ideia de tempo e o nosso sentimento é uma abstração, sim. Uma abstração. Mas aí é que está. O que nós estamos falando é perceber o tempo como uma abstração para que ele pare de nos atormentar. Porque ter a ideia de que o tempo é uma abstração não nos ajuda em nada, mas perceber de fato que ele não existe, aí sim alguma mudança pode acontecer, não é isso? Sim. O tempo quem faz somos nós. Num dado sentido, sim. Ou poderíamos fazê-lo se tivéssemos um bom domínio da nossa psique. Ou traduzindo isso como mente, né? Existe uma outra questão disso, que é o tempo, que é a memória. E aí nós estamos falando mais uma vez de presente. E aí, sobre a memória, nós falamos bastante já em outra oportunidade. Mas são coisas que nos impedem de viver o presente. A nossa relação com o tempo e a nossa relação com a memória. A memória está sempre no passado, mas ela está sempre presente também. Sempre, assim como o tempo, né? Assim, com essa pressão no tempo, a memória está sempre presente, te atormentando e mudando ou impactando na nossa percepção do momento. Então nós olhamos o momento presente através dos olhos do passado, através de todo o conteúdo na memória. Tudo bem aí? A questão disso tudo, ou desses pontos, é perceber o agora, ou seja, não estar presos ou preocupados ou atormentados pelo tempo, e estar conscientes da memória, atentos, conscientes da memória, conscientes também do tempo, e percebendo como essas coisas impactam na percepção da realidade. Do momento agora. Então, a questão do tempo, ou da abstração do tempo, precisa ser percebida agora. Não como ideia, mas como uma percepção da realidade. E é nessa percepção da realidade como ela é que se encontram os momentos ou as possibilidades de insight. Certo? Não é isso? Isso. Eu acho que é. Se estivermos de fato presentes, qualquer experiência, qualquer pensamento, qualquer emoção pode trazer um insight, a iluminação, uma revelação, lógico que em graus e graus. Certo? Um atributo aos iluminados, né? Porque esses insights é um atributo próprio das pessoas mais evoluídas. Não é não. Não é não. Os insights Não é não. mais evoluídos discutindo psicologicamente. Então, não é não. Num dado sentido, quando a gente fala disso, desse assunto, a gente fala, quem fala de esoterismo, fala de avanço espiritual, a gente começa a falar de elite. Quem é essa elite? A elite são as pessoas aptas ou capazes
de ter, por exemplo, insight. São pessoas com a mente desenvolvida, uma mente reflexiva, uma mente capaz de refletir, de pensar, de investigar. Então, nesse sentido, aí sim você está correto. Mas, isso é bem mais comum no nosso meio do que se imagina. O insight que eu estou me referindo é, por exemplo, o que teve no Buda Sakyamuni. Ele viveu no castelo, né? E ele se questionou. Será que essa aqui é a realidade? Então ele queria ver. Um dia ele fugiu do castelo e foi ver. Viu um pobre, um doente. Esse foi um insight para mim. Quer dizer, foi nada que tinha que estar. Para você ou para ele? Não. O que eu estou dizendo para mim é que ele teve um insight. Isso não, ele teve incômodo. Incômodo. Um quê? Incômodo. Ele se incomodou com a situação. O incômodo não é um insight. Não é insight. O insight ele teve depois que ele se... Aí é o processo de própria iluminação. Ali, o que ele começa a ter nesses momentos ali é uma certa incômodo, uma angústia, que começa a mover ele para o caminho. Porque ele encontrou O que é comum. encontrou a morte, encontrou pessoa doente, a velhice. São 4 que eu esqueci, são 4 coisas que eu esqueci. Ele encontrou os 4 e ele ficou se perguntando por quê. As 4 saídas que ele teve, ele encontrou todas as coisas ruins. Envelhecimento. Nascimento, Envelhecimento. E ele encontrou um sacerdote hinduísta. Que faz esse homem. Também, é verdade. É uma das visões que ele tem quando ele sai do palácio. O renunciante. O renunciante fala, não, ele está tentando escapar de tudo isso. Porque ele nasceu na riqueza, né? Ele nasceu na riqueza, cresceu e viveu, nunca saiu do castelo. Agora que ele saiu, ele se perguntou por que tudo isso. A vida não é... Porque ele vivia no palácio, era outra vida. Quase um teatro, né? E ele se perguntou, eu vou morrer, eu vou envelhecer, vou ficar doente. Quando ele saiu e viu que essas coisas aconteciam, que é algo que ele não via dentro dos muros do palácio. Mas, enfim, o que nós temos, de modo geral, na vida, são esses lampejos de presença. E nesses lampejos, um dos problemas é que nós não percebemos. Ou nós tomamos isso como algo fantástico e não como algo que nos mostra uma realidade, nos mostra um estado para que nós conheçamos e aos poucos possamos desenvolvê-lo, nos tornando capazes de entrar nesses estados e permanecer neles. O desenvolvimento desse estado e a estabilização desse estado se chama o quê? É iluminação. Presente, né? O desenvolvimento do estado de presença, por exemplo, e a estabilidade dele, quando ele se torna estável, ou seja, quando a pessoa consegue permanecer no estado de presença, é um certo desenvolvimento espiritual que é a própria iniciação. Então, o que acontece na iniciação? Ó, sabe o Pascoal? Exatamente. Ele está nesse estado. Vai não, né? Seria os insights, não é? Os insights vão
trazendo revelações e realizando algumas coisas na pessoa, começando a tornar essas coisas todas estáveis, é a própria realidade dela. O insight, quando ele é um insight com alguma profundidade, ele é algo marcante e transformador. O insight profundo é isso que leva. Não sei, seria um pequeno estado de felicidade. O insight? Não, esse estado que você o final do insight, né? Esse estado que você sai, que é o momento presente, a presença. A presença sim, é um estado de felicidade momentânea. Bem-aventurada. Não é momentâneo, não. Não, é momentânea porque ela não dura. Ah, dura. Não dura. Ah, dura. Não dura porque ela vai embora, ela fica na memória. Não, peraí, a gente vai chegar nas coisas. Peraí. É que, assim, no começo, pelo esforço de estar presente, você acessa e volta. Você tem um esforço grande para tentar permanecer presente, fica alguns segundos e daqui a pouco já se percebe. Segundo, milésimo de segundo. Se percebe já voando, né? E aí você tenta voltar, lembrar de si mesmo. Mas a experiência de presença, conforme ela se desenvolve, ela vai se tornando cada vez mais estável. E ela passa a ser um estado mesmo. Porque no começo ela é essa experiência. Ela não é um estado, é só uma experiência. Você tem a experiência, acessa, conhece o estado e volta. Você faz o esforço. E ela também, como ele é ainda fraco e vai e volta, você não tem o impacto dessa experiência afetiva de presença, de estar lá e sentir isso. O que é completamente diferente do insight. O insight, quando ele acontece, ele é como um êxtase, um momento de êxtase. Não é isso, pastor? Insight? É um momento de êxtase. É isso. É assim, deve ser. Em graus e graus. Imensa alegria, né? É um minuto de Também que não é bem uma intensa alegria. Não é alegria. Não é isso. É um insight. É uma situação que o seu coração dispara. Não dispara não. É como se você... É êxtase, gente. É como se você fosse banhado por alguma coisa, assim, né? Você sente a presença. Você sente a presença. Porque o insight é esse momento de conexão em que você sente uma outra presença, né? Uma conexão mesmo. Não é esse estado, são coisas diferentes, são experiências bem diferentes. Fábio, mas assim, o insight, por exemplo, meu Deus, quando está doente, é uma coisa que vem para você e você sabe que aquilo é fato. Isso é uma intuição. Tá, diferente do insight. O insight é a percepção da realidade, em algum grau. É uma percepção de uma verdade. Nós estamos lá estudando, tentando meditar, entendendo o que aconteceu no momento, e esse próprio processo reflexivo vai nos levar Deixa eu te perguntar, vamos ver se você vai falar se é um insight ou o fato que aconteceu comigo. Quando eu estava lá no trabalho, entendeu? Aí os caras me renderam e tal, e colocaram a arma na minha nuca e fizeram tudo que tinha que fazer. Esse momento, esse pequeno, quando eu fechei o olho, que eu pensei que os caras iam me matar. Isso seria mais ou menos um insight? Mas você sentiu o quê? Eu senti, o que eu senti ali, eu vou falar para você.
eu senti nada. Nada, uma espécie de paz. Não, não seria isso. O que eu senti ali foi o seguinte, vamos dizer ali, o que ia acontecer depois. Mais ou menos isso, né? Porque vem tudo na sua mente. Vem tudo assim de repente. E é um segundo. E eu senti aquele negócio, me senti paralisado, sem força para mexer. Certo? Aí o que acontece? Esse pequeno momento, Experiência de proximidade da morte. Proximidade da morte. Entendeu? E eu já pensei em tudo. Você pensou Em tudo. consumar do mestre. Está aqui. Mas é mais ou menos isso. Seria mais ou menos um insight, porque, na verdade, não é que eu me senti longe dali, eu já pensei em tudo, eu já vi todas as coisas que poderiam acontecer para mim. Para mim não, para a família, coisa e tal, e o que seria depois de tudo isso. Você vê o sandália de Jesus? Não. Isso aí pode ter trazido uma experiência de valorizar mais a vida. A experiência pode ser valorizar mais a vida pode ser uma experiência impactante. A experiência de morte ou quase morte, mas não é insight. Mas você, naquele mais que ela momento, possa você ser se sente tão- atordoado. Por mais que ela possa ser tão marcante quanto um insight, e tão transformadora quanto um insight, mas ela em si mesmo não é um insight. Não é o instante. Mas você fica atordoado, você fica sem chão. Entendeu? É aí que tá. Não vou falar pra você que de repente eu saí e voltei, não. Mas foi uma coisa que eu fechei o olho assim, parece que eu não tava ali. Eu fechei o olho aí, entendeu? Mas foi assim rapidinho. Tanto que os caras saíram, o cara veio e me chamou. Entendeu? Assim. Porque eu pensei que eu já. Mas ali você teve a percepção da relatividade do tempo, né? Que foi um piscar de Sim. olhos, um monte de coisa passou com uma intensidade e na verdade foi alguns segundinhos, né? E uma pressão, né? Muito intensa que dá. Eu gostaria de perguntar agora como é a pitada de sal que faltava na experiência dele para ser um insight. Nossa Senhora. É uma pergunta excelente. É uma pergunta realmente excelente. E é essa que eu queria saber. Aí está definido o insight. A resposta está definida. Não exatamente. Vou tentar explicar insight, né? Não sei, A insight é um relâmpago de memória ou de alguma coisa que vai te esclarecer naquele momento que você está. De memória, eu não chamaria memória, não. De intuição. A intuição pode ser uma coisa bem. Porque tem tudo a ver com isso, né? E esse relâmpago, acho que é sempre uma boa imagem do que é insight. É esse momento que os místicos chamam de revelação, né? E normalmente isso aqui faz assim, ó, esses momentos de insight, né? E você é banhado mesmo por uma tipo assim, eu acho que isso quase todo mundo deve ter tido, né? Essa experiência de olhar uma bela paisagem e sentir o corpo todo meio leve, meio formigando, assim, meio não sei. Todo mundo passou por esse tipo de coisa? Não? O que aconteceu comigo, eu me senti leve. Isso aqui isso é uma experiência da beleza, né? E o insight se parece muito com isso, com esse momento de êxtase, de percepção de beleza ou percepção do sagrado. É naquele momento onde alguma coisa se revela. Por exemplo, você está tentando estudar lá, ou seja,
Você está refletindo no assunto, e traz memória, e investiga a memória, e contempla um evento, e vai tentando fazer paralelos, comparações, e de repente, se sua mente estiver tranquila, você conseguiu uma conexão com o coração, de repente aquilo se revela. E naquele momento que se revela, você fala assim, nossa, uau, entendi. Então, pode acontecer isso de um monte de formas, né? Você tem uma clareza e parece que as coisas começam a se conectar, as situações começam a se conectar, o entendimento do que é a raiva, por exemplo, se conecta, e você, então é isso que significa aquela passagem é igual àquela outra, é como se fosse um turbilhão de clareza, né? Você vai recebendo essas conexões, mas de uma maneira muito, ao mesmo tempo, serena. Né? Você vai percebendo como as coisas se encaixam, entendendo como aquilo funciona. Isso em graus e graus, né? Mais uma vez, e é por isso que o insight de Buda leva à iluminação, porque é um insight profundo. Se você tem insights rasos, você tem pequenas iluminações ou entendimentos de determinadas coisas. Então, se você tem um insight da raiva, você percebe a raiva em algum nível. Se você tem um insight da vida, da realidade, você tem um mega insight que muda a sua percepção da realidade. Se você consegue, naquele momento de êxtase, insight, penetrar naquilo e manter, ele pode se expandir e te trazer revelações de outras coisas. Normalmente, o que acontece é uma certa excitação. O insight seria uma revelação. O insight é revelação. É uma revelação. É revelação. É uma revelação do momento. Né? É a revelação de alguma coisa. E isso acontece, pode acontecer, se você está, de fato, meditando, trabalhando uma coisa, ou fazendo suas orações, porque isso também é mais ou menos o mesmo processo. Então, de repente você está tomando o seu banho lá, está lavando a louça, está andando com o cachorro lá e, de repente, isso acontece demais nos contos budistas, né? Vocês conhecem também de budismo. Aí o sujeito está lá andando por ali, ele vê o cachorro bebendo água, ele, uau! Né? Virou iluminado, porque ele viu o cachorro bebendo água. O que é o cachorro bebendo água? O cachorro bebendo água. Mas aquilo lá deu um insight para ele. Vai entender o que é o insight. Então, é aquela história do conto de Buda lá, que ele, assim, apontando para a lua, né? E as pessoas olhando para o dedo dele. Mas uma pessoa, uau, entendi. Ele entendeu o quê? Ele teve um insight, a revelação, ele entendeu que o ensinamento aponta para a realidade da lua. Ele, uau, eu entendi que tudo aponta para uma realidade que está por trás e não é a ideia, não é o significado por trás. Ele captou, uau, agora eu entendi. E tudo para ele, depois disso, que fosse dito, teria um significado diferente e muito mais conectado com a realidade. Porque para as outras pessoas isso está conectado com o quê? Ideia atrás de ideia. Entendeu, sala pessoal? Muito bem. Deu mais ou menos? Não, eu estou pensando, a gente fica às vezes tão no raciocínio, né? O insight separa É uma ideia transcendental. o entendimento, porque o que é o comum nosso na gnose? O comum, assim como em outras religiões, o comum é que as pessoas entendam, quando elas têm um certo pessoas, que elas entendam as ideias que são passadas. Elas entendam. E o insight dá para ela a percepção direta do que é aquilo. Ela experimenta. Ela experimenta aquilo. Quando aquilo se revela para ela. Deixa eu falar. Qual que é a mensagem por trás, o significado. E às vezes,
Precisa ter um gatilho, né, para esse Então, site se manifestar. O que você chama de gatilho? A pessoa, o gatilho, porque a pessoa tem que estar pensando naquela situação, como que se resolveria, ou como que aquilo funciona para aquele insight se manifestar. Se não se ligar ao todo, ao todo, ele não consegue ter esse insight. Se você está com um problema muito sério e você só fica naquele problema, Perfeito. e você não sabe aquele problema, você não vai ter insight. É esse se ligar, esse ligando. Isso, por isso, a meditação ou a reflexão, você vai investigando, você está se abrindo, pesquisando, investigando. E de repente, quando você fez muito disso, a mente também chega num certo estado, e daí sim, você criou o gatilho para isso. Você foi munindo a mente de coisas e de repente, insight. Então, Surge claro, isso. mas tem umas tradições aí que até estava pensando um pouco nisso, assim, quando vou falar dessa coisa do insight ou da iluminação, sei lá, cai nessa coisa meio que uma coisa mitológica, mágica, predestinada, que não tem um caminho a ser feito. Ah, não, isso esquece isso vai acontecer com você a qualquer momento, não se preocupe. Como se não houvesse assim, um esforço para isso, uma preparação, um trabalho, né, de entendimento, de compreensão, de exercício, essas coisas assim. Ah, não, vai acontecer aí a qualquer momento, não sei. Acho que a maior parte das pessoas, pelo menos que eu conheço, até eu mesmo, assim, nessa experiência de entrar em contato com essas coisas, tinha essa ideia. E aí você acaba abandonando, porque você fala, talvez eu não seja escolhido. não sou Mas isso aí é escolhido, não normal sei da o quê. gente. Isso é normal da gente abandonar. Porque se você não investigar, você não vai encontrar a verdade, você não vai encontrar o insight, você não vai encontrar. Você tem que investigar o porquê desse momento, o porquê de tudo. Entendeu? Investigar você. O que está acontecendo? No dado sentido, mesmo essas pessoas que, por assim dizer, se esforçam nisso, ou dedicam sua vida para isso, se colocando dentro de monastérios, às vezes passa a vida inteira e não acontece nada. Não acontece nada. Mas, então, no dado sentido, o insight é uma questão de graça, revelação, de mérito. De mérito por um esforço, né? Sim, aí que tá, é o esforço que traz, é uma bênção, enfim. É muito do esforço que traz, que gera o mérito necessário para que o insight surja. Mas ao mesmo tempo, se você virar uma expectativa, não vai rolar. Eu Você vai acho no que esforço, tal, no mérito, Se você mas você tem que abandonar totalmente a expectativa. Você tem que deixar também, abandonar. É porque Você não pode abandonar a expectativa. Não, É que eu isso acho muito, que assim. isso é muito paradoxal. Isso é muito paradoxal mesmo. Porque quando você entra numa meditação para tentar resolver uma coisa, você quer resolver aquilo. Então existe uma certa expectativa ou desejo de resolver aquilo. Mas quando você está nesse processo efetivamente de reflexão, que num dado sentido você está fazendo um esforço para resolver aquilo, mas você meio que esquece do desejo ou da expectativa, você começa a mergulhar no próprio processo. As coisas que mais nos afastam do estado de presença, de felicidade ou do insight, de fato são expectativas de que isso aconteça. De fato são. Então, por exemplo, eu não vou meditar e vai acontecer o insight. Quando que vai acontecer o insight? Nunca, né? Porque você não tem. Não afasta, né? Mas o próprio Buda, quando ele vê o monge hinduísta lá, ele fala, não, é isso que eu quero ser. Então, ele tinha uma expectativa inicial. Claro ali, que né? tem, claro. Nada acontece se você não tiver. E aí, dentro do budismo tem uma palavra que chama
esqueci. Estava aqui e sumiu. Mas enfim, que aponta para a realidade da urgência interior. A palavra está aqui, mas ela não... Essa urgência interior é assim, precisa ser e tem que ser agora. Eu preciso fazer isso. Não é depois, não é outra vida. É urgente, eu tenho que fazer isso. Num dado sentido, essa urgência interior que gera o esforço necessário ou o envolvimento com a própria iluminação, com a própria transformação, a iluminação de alguma coisa. Se não existe esse sentimento de urgência, samvega. Daí nada acontece. A gente vem aqui, né, se encontra em qualquer outro lugar, as pessoas vão, ficam esperando alguma coisa acontecer, seja um insight, vão dizer, um dia vai acontecer, você abençoado. Não. É por isso que eu nunca fui. Precisa de um esforço. Então as pessoas ficam esperando, seja a iniciação acontecer, seja não sei o que. Então, já vamos buscar realidade. Então... O ar que a gente respira, de momento em momento, no presente, já é uma bênção. Com certeza. E poderia trazer a percepção da presença. Uma das coisas mais importantes de todas as coisas nesse processo é silenciar a mente. Silenciar a mente. Silenciamento. Muito bem. Resumidamente, é o silêncio da mente que vai dar acesso ao estado de presença, acesso a outros estados superiores. É o silêncio da mente, o que significa um certo domínio dos seus processos mentais e desidentificação do processo de raciocínio, ou processo pensante, que vai trazer a capacidade ou a força da mente de mergulhar profundamente, ou num tema, ou permanecer um tempo refletindo sobre aquilo, o tempo necessário para que surjam as condições do relâmpago, do insight. Porque, efetivamente, se a mente não estiver ela direcionada para alguma coisa estável, aberta, isso não vai acontecer. Um estado também de quase sono, né? Que você está com aquela preocupação para resolver tal determinada situação que não consegue, ou até resolver um problema futuro, aí você está naquele estado de quase sono. É um relaxamento, a mente está relaxada, né? Quando você se depara com a solução, sempre quando vem o insight. Também acontece. Fábio, você acha possível que aconteça em sono? Insight em sono? Em sono, aliás. Com certeza. Só que normalmente acontecem duas coisas. Ou você acorda, ou você tem um insight, aquilo te impacta, vamos dizer assim, emocionalmente, te impacta a consciência, mas você não lembra o que é. É assim, eu tive um insight, isso assim, vibra em mim, mas assim, eu não sei sobre o que era isso. Joga o caderno do lado aí. Não adianta, não adianta. Um número para ganhar na volta. Porque Já é intuição. é muito mais intuição, né? Então vamos lá, vamos tentar, nesse tempo que nos sobra, apresentar um pouco. O que é estar presente? Se só a questão de hoje, mais uma hora a gente fala do que é isso. O que é estar presente? E aí a gente vai falar porque o insight não surge também. Com alguns exemplos.
Você fala uma pergunta, às vezes fica assim, bom, pega da chave sol, presença, né? Estou sentada, assistindo uma palestra sobre o presente e até o presente na hipnose, e você começa. Eu sinto as costas assim, a cabeça assim, tal, confortável. Ao mesmo tempo você está raciocinando sobre isso tudo. Então, você não está exatamente presente, né? Muitas vezes, assim, eu me pego raciocinando no mundo, né? Olhando na rua, caminho de casa, tal, né? Um pouco de tudo aqui, estou tranquila, respirando. Então, assim, sabe que você fica raciocinando essas coisas? Isso pode te ajudar ou gerar as condições para que o estado de presença surja. Porque ele vai surgir do que a gente já falou? Também. E é um momento de silêncio. De modo geral. Alguma coisa impacta a mente que gera silêncio. E esse silêncio gera estado de presença. Seja isso uma experiência um tanto, às vezes, um tanto de dor ou de conflito que pode gerar isso. Ou seja, o esforço construído através de meditação que em algum momento se chega a esse silêncio. Você vai se concentrando ou desenvolvendo a atenção até que essa atenção chegue ao ponto de acesso, ou seja, a atenção suficiente para que você tenha acesso ao estado. Então, esse esforço de fazer eu estou presente, eu estou aqui, eu estou assim, de repente acontece um momento em que, uau, estou presente. E o que é esse estar presente? O que acontece nesse momento? Nesse momento você normalmente tem essa percepção espacial. É aquela coisa lá quem assistiu lá o Último Samurai? Eu não lembro. Então, mas aí o sujeito lá, eles estão lá lutando com a espada e tentando entender, o sujeito assim, mas para com isso e sente nas coisas, e de repente ele começa a sentir. E aí a hora que ele meio que antecipa os movimentos, né? Então, começa a defender para trás, ele começa a ter uma percepção espacial livre do processo pensante, que é o que ele estava antes. Então quando ele vem para cá, eu tenho que defender para cá. Quando ele vem para lá, eu tenho que fazer assim. Tem que fazer um movimento assim. E ele solta disso e entra num processo de percepção e ação. Então, no estado de presença tem muito disso. Essa percepção espacial, livre do processo de raciocínio, é o estado de percepção, que traz isso que é percepção de beleza e de vida. Difícil. Difícil não é não. Uma das coisas que indico fortemente para ajudar a esse processo a desabrochar, a primeira coisa é a própria meditação de silêncio. Esses processos de atenção na respiração, essas coisas vão, se for feito sério, isso vai gerar em algum momento o estado de acesso a esses estados superiores. E o que eu falei várias vezes é prestar atenção na natureza. Na natureza. É a natureza. Mas a gente é rodeado de prédio, né? Não, que seja. Assim, quem assistiu Beleza Americana? Eu assisti. A Beleza Americana tem uma cena lindíssima, que é a cena que o rapazinho está mostrando, ele tem um monte de fitas gravadas lá, o filho do vizinho. E aí ele mostra uma cena que ele gravou o saquinho de supermercado voando. Essa cena é lindíssima. Assim, e de repente é o saquinho do mercado voando, assim, fala, ele falou,
você tem um pouco disso que é presença. Então, contemplar a paisagem, normalmente várias pessoas descrevem esse momento de presença como a percepção, eu percebi que a árvore ou a planta estava viva. Ela tinha uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha visto, era uma energia, uma coisa assim. É gostoso, né? É gostoso você ouvir. Entendeu? É gostoso você ouvir a natureza, né? Você parar em silêncio e prestar atenção no barulho dos pássaros, no barulho do vento, nas árvores. Se a mente vai aqui É, olha, é Eu maravilhoso. gostaria de perguntar, nesse estado próximo, no limite do estado de insight, de êxtase, né? É um estágio, não é a interface entre o sentido e o não sentido, por isso que seria uma experiência extrasensorial. Eles estão, sim. Por exemplo, a pessoa estaria, por exemplo, chorando, seria capaz de chorar nesse estado? Acho que não. Seria? Desculpa te perguntar isso. Sabe? Não, eu achei a pergunta maravilhosa. Porque eu gostaria de saber. Eu vou fazer um paralelo entre algumas coisas que foram pesquisas que me levaram às pesquisas e entendimentos sobre algumas coisas. Em algum momento eu me interessei muito pelo êxtase. Então eu comecei a pesquisar isso. E eu achei dentro do budismo isso muito vivo. E é o que o Buda chama de jhana. E ele divide o jhana em 8. Certo? Sendo que os 4 primeiros ele chama de jhanas materiais. E aí você vai encontrar essa mesma divisão, essa mesma ideia em Patanjali, que possivelmente é uma coisa que vem de muito lá para trás, certo? Então esses 4 primeiros são materiais, os 2 primeiros estão muito relacionados ou ligados ao corpo físico. Os outros, o terceiro já é uma experiência muito transcendente. O terceiro e quarto são experiências muito, muito transcendentes. Os outros eles são chamados de imateriais, que aí já são experiências bem profundas. Os 2 primeiros são muito acessíveis, muito, muito, muito acessíveis. O que acontece quando a pessoa acessa o estado de jhana? Uma das coisas que ele é impactado, ele percebe esse próprio silêncio da mente, uma satisfação da mente com a própria mente, ou dessa conexão com a realidade dele. Isso é marcante e transforma a pessoa. É uma experiência marcante de êxtase. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa entende como isso acontece e ela consegue gerar isso. Então ela passa a conseguir entrar nesses estados de jhana na hora que ela quiser. Isso está narrado em vários livros por aí. É verdade. Assim, algumas pessoas que têm um controle grande disso conseguem entrar, isso já falando de terceiro, quarto jhana, entram nesses estados e se desligam do corpo. E quando ela se desliga do corpo, ela deixa o corpo meio que no estado catalético. Você pode enterrar a pessoa achando que ela está morta, você pode fazer uma cirurgia, ela não vai sentir nada. Talvez seja esse o estado. Isso está escrito em livros também. No ataque da China ao Tibete, muitos monges flutuaram e desapareceram sem ser pego pelas forças chinesas. Que aí envolve uma série de outras coisas que está relacionado com acessos à quarta dimensão, e magia, coisas tibetanas mesmo. Mas tem a ver um pouco com esse mesmo processo de jhana assim. Mas o monge colocar fogo no corpo lá, protesto para a guerra do Vietnã, por exemplo. Não, mas eu entendo como uma estupidez, né?
Não, mas ele, talvez ele tenha entrado num estado desse, pelo sentido. Eu, sinceramente, para ele fazer uma coisa dessa, eu duvido. Tá bom. Eu acho que é uma ideia muito contrária à percepção de quem chegou nesses estados. Mas, enfim, eu achei isso no budismo. Não é possível. Mas esse- só existe no budismo. Esse estado de êxtase que você está falando pode ser os dois lados. Como assim, dois lados? Tanto mal como bom. Porque se você pegar uma pessoa que é muito ruim, ela tem prazer, ela tem êxtase de fazer é aquilo. outra coisa, é outra coisa. É uma coisa completamente diferente. E aí, pesquisando bastante sobre esse assunto, eu acho que alguém deve falar sobre isso no cristianismo. Então, eu achei algumas coisas que falam sobre isso no cristianismo. E isso é um pouco que está no livro. Quem fala sobre isso? Santa Teresa d'Ávila, que ela narra exatamente a mesma divisão em 8. Isso não pode ser coincidência, se for entendendo as coisas, ela narra exatamente os mesmos estados. Então, porque ela está narrando a experiência dela quando ela foi penetrando esses êxtases. Assim como quem escreveu sobre os Jhanas narra a experiência. Então, esquecendo a linguagem e vendo o que era a realidade para que aquilo apontava, se percebe que eles estavam falando da mesma coisa. Até porque somos todos humanos, né? E no final das contas a experiência tem que ser a mesma. Então, só que são maneiras de acesso completamente diferentes. Qual é a maneira de acesso a isso de Santa Teresa? Oração. Ela fazia isso através de um caminho devocional. Enquanto o budismo faz isso num aspecto um tanto mais racional, gerando. Porque o primeiro acesso é conseguido por estabilizar a mente num pensamento no dado sentido. E aí você passa pelo primeiro jhana. Então é um processo bem mais de silenciar a mente, não relacionado com isso de devoção. Mas entrar por esse caminho através da devoção é um caminho de mais beleza. E por vezes, esse caminho de mais beleza traz muito mais lágrimas. Porque o acesso a esse estado é num dado sentido diferente. E ele brota meio assim, como graça também. E aí é um estado de conexão com o sagrado e, enfim, envolvente. Dependendo de cada um, isso, assim, por vezes, é tão belo, tão cheio de sacralidade e beleza que as lágrimas brotam sem que a pessoa tenha nenhum pingo de controle sobre isso. Entende? Não é, Cris? Sim. Ou quando você acorda, a primeira coisa que você faz é escovar o dente, lavar o rosto. Quando você se depara com a sua figura no espelho, qual é o estar presente ali na hora? Tudo depende do que você, por exemplo, isso aí está um pouco mais para frente, mas enfim. Quem assistiu o Poder Além da Vida? Eu assisti isso faz muito tempo. Então, lá no filme, tem um momento lá que ele joga o menino da ponte lá, né? E daí o menino sai atrás dele reclamando, ele fala, mas não está acontecendo nada. Aí ele fala, não está acontecendo nada? Puf! Segura nele e de repente ele vê a Joaninha andando lá.
na planta, né? Ver o casal se beijando, ou seja, sim, natureza, o casal se beijando é a expressão de amor, então tudo aquilo lá aponta para essa realidade de beleza, amor, natureza, que tem a ver com esse momento. E aí depois ele vê também no chuveiro, ele vê a gota caindo devagar ali, né? Poder além da vida. É um trechinho pequeno, mas que ali ele mostra com vivacidade o que é um estado de presença. Não. Mas você já pensou em ficar junto? Assim, é um tanto simbólico, mas ao mesmo tempo não é. Depende do grau de estado de presença de cada um. Mas isso se manifesta muito com essas coisas de natureza, né? Seja olhar a chuva, olhar a chuva caindo, por exemplo, seja à noite, seja qualquer coisa, você vê ela caindo na poça d'água, alguma coisa assim. Enfim, aquilo é cheio de beleza. E se tiver essa sensibilidade para captar essas coisas, enfim, olhar o vento num período aí de outono, que as folhas começam a sair da árvore, cheio de beleza, tudo bem, o mar no final da tarde, aquela coisa prateada, as coisas estão cheias de beleza. Se a pessoa consegue contemplar isso com um pouco de serenidade, ela entra num estado de êxtase, presença, e começa pelo menos a conhecer isso. Uma das coisas interessantes e que chama a atenção nesse momento do filme é que as coisas, parece que começam a estar em slow motion, ou seja, em câmera lenta. Isso é muito comum também. Eu imaginei que muitas pessoas que saem de férias, por exemplo, estão lá e ela tem uma certa sensação nas férias dela que algumas coisas parecem estar um pouco mais lentas. E isso é uma coisa bem comum. Na hora que isso assim, se abre, a pessoa começa a ver, por exemplo, parece que as pessoas na rua estão andando mais devagar, parece que os carros estão mais devagar. Assim, faz parte do processo de estado de presença. Então, essas coisas são estar presente. Perceber, estado de percepção, esse estado de conexão, perceber vida, perceber beleza. É muito bonito. Já li, né, relatos também sobre percepção do funcionamento do corpo humano. Então, voltando para esse tipo de coisa. Isso também é interessante. Por exemplo, a pessoa chegar lá, intermeário não sabe o que aconteceu. Nem sente a água, mas se ela estivesse presente, observando, ela sentiria como isso vai ficando geladinho. Vai fazendo um pouco de consciência, percebendo um pouco. Coisas que podem trazer um estado de presença, ou que deveriam, podemos usar como ponto assim, perceber onde você estiver lavando a mão, escovando o dente, tomando banho, sente a água caindo no corpo, sente. Pode ser também, sente a água gelada, água quente, como é que é isso? O que você está fazendo? Como você pega a torneira? Como que é isso? Você colocar mais atenção nas coisas, mas no sentido, não no sentido duro, mas no sentido perceptivo. Enfim, resumidamente um pouco isso aqui, o estado de presença não tem necessariamente relação com o tempo e memória, no sentido de que as pessoas falam de estar, não, né? Eu li o poder agora, então eu vivo no agora, né? Eu vivo no presente.
achando que isso é uma questão de pensar ou não no passado ou no futuro. Não é isso. O estado de presença é um estado. E só depois que a pessoa tem a experiência é que ela sabe de que se trata. Então, o não ficar pensando no passado ou no futuro pode ajudar, se isso for de fato percepção e autocontrole. Mas se isso for de fato um processo, às vezes a pessoa quer se enganar de que ela não está pensando no passado ou no futuro só porque ela leu o livro, mas a mente está assim, ó. Então, é a experiência que dá essa percepção do que é de fato no estado de presença. E ter essa experiência é importante. Então, não importa só essa questão de ter isso como ideal ou como ideia, mas importa a vivência. E aí, por que não ficamos no presente e não vivemos o presente? Porque estamos sempre pensando no passado ou projetando coisas para o futuro. Esperando que sempre vivemos ou no passado ou no futuro, sempre com lembranças, querendo reviver ou evitar as sensações do passado. Então, se foi algo agradável, eu quero reviver; se foi algo desagradável, eu quero evitar. Ou com projeções para o futuro, criando expectativas, fazendo planos, fantasiando sempre com perspectivas voltadas para quê? Algo melhor possa ainda vir a acontecer, ser obtido ou conquistado no futuro. Como se isso contivesse as habilidades inerentes de trazer paz e felicidade. Ou seja, pensar no futuro, como se pensar no futuro, ou evitar a dor do passado, como se isso tivesse a capacidade de gerar um futuro de paz e felicidade. Nós temos aqui todo mundo uma certa idade e a gente já viu que isso não dá certo, né? Eu tenho certeza. Isso efetivamente não dá certo. Essas coisas são importantes. Essa questão de sempre querer evitar a dor que nós passamos, isso está sempre vivo e nos atormentando. Então, o que nós precisamos fazer? Silenciar a mente. Aprender a desprender ou desapegar dessas coisas. É importante fazer planos? Sim. Mas é tão importante quanto não apegar-se a eles. Porque o plano, normalmente, ele esconde uma tentativa de controle. Nós queremos que aquilo aconteça daquele jeito. E quando aquilo não acontece, nós nos frustramos e sofremos. Então, crie os planos, faça os planos, mas esteja de maneira aberta, flexível, conforme as coisas forem mudando e acontecendo, vai adaptando o plano. Porque a vida tem os seus próprios planos e as outras pessoas e tudo mais. Não é? Isso é uma coisa. E a outra coisa é essa questão de achar que alguma coisa ainda vai acontecer, alguma coisa melhor, e talvez eu não tenha, pastor, experimentado todos os insights, visto todas as teorias, conhecido todos os lugares. Talvez eu ainda tenha alguma coisa a aprender, algum lugar para ir, alguma coisa para fazer, e eu sempre buscando, esperando. Quando o único momento de possível satisfação ou presença ou insight é, então só pode existir satisfação ou contentamento na percepção do agora. Se você não achar contentamento agora, isso como experiência e percepção, não como uma ideiazinha de eu estou feliz, eu sou grato, não, isso não adianta. São de percepção de contentamento. Aqui e agora. Claro que o investigar ou refletir pode te mostrar um pouco das coisas.
e investigar o próprio desejo, investigar a própria insatisfação, para encontrar contentamento no presente, no viver. E a presença tem muito disso. Porque a hora que você consegue acessar o estado de presença, você tem esse contentamento, você tem essa percepção de beleza que te preenche, que te traz essa felicidade. E esse próprio processo de reflexão sobre felicidade e sofrimento traz também isso. O que gera a não felicidade ou sofrimento é uma expectativa de uma felicidade no futuro, que é a negação da felicidade agora, que é a afirmação de que agora é um momento terrível e horrível. Então, nós nos fazemos infelizes, não é verdade? Completamente. Eu acho espetacular isso. Não é? Ou triste, né? Não, sim, Mas aí é que está. Nessas coisas todas. Porque você é uma pessoa jovem. Como que você consegue transmitir com tanta clareza esse conhecimento que é quase inalcançável? Inalcançável não tem que ser, não é, não. Que a gente tem que ser alcançável aqui agora. Mas no passado e no futuro, né? Planejando, eu, por exemplo. Né? E vivo completamente errado. É basal ao mais uma vez o silêncio da mente. Isso é o primeiro passo para tudo. Eu acho isso importante. Mas, e falando na questão da presença e da questão de não estarmos presentes, por exemplo, na meditação, né, criança? A pessoa está lá meditando, cantando os mantras e tudo mais, mas ela não está presente. Então, às vezes, ela até tem uma coisa lá, uma emoção, um contato devocional na experiência ali na sua prática devocional, mas ela não está lá. Ou ela tem uma experiência de silêncio, de tranquilidade na meditação, mas ela também não está lá. Se ela estivesse lá, ou se em algum momento isso acontecer, ela estar presente na meditação, isso é incrível. Como pode a pessoa estar meditando, acessar algumas coisas como os estados de felicidade, de mais tranquilidade, e ela não estar presente? Pois é o que mais acontece, seja onde for. Se ela estivesse presente e percebendo a si mesma, ela perceberia quando isso acontece. E como isso acontece. E ao perceber o como e quando, ela teria um insight ou a revelação. E uau! Assim como todas as coisas. Se a pessoa estiver presente, eu falei isso várias e várias vezes, em várias e várias aulas, como que é a questão do silêncio da mente? O que é o silêncio da mente? Em um dos seus aspectos. Ou qual é o barulho da mente principal? A mente é legal. Mas o que ela fala? Mas uma das principais coisas do que se chama diálogo interior é o quê? Olhem para as nossas mentes. Desviar, né? Desvia. As coisas mais Coisas banais. Tem muita coisa que é barulho perdido, mas a maior parte do barulho da mente ou do diálogo interior, não pensamentos jogados, mas diálogo interior, está baseado em culpas e justificativas. E a mente está sempre assim, culpa e justificativa, culpa e justificativa. E como loucos conversando conosco mesmo, nos culpando e nos justificando, nos defendendo para nós mesmos. Uma coisa completamente alucinada. Mas se em algum momento se perceber isso, estou me culpando.
nesse barulho. Então, existe um insight. E o que acontece? É como desligar o ar-condicionado, né? Aquele momento de silêncio. Da mesma maneira, a questão do conflito, a gente falou várias vezes. Existe conflito, quando se percebe o conflito, que o conflito também envolve isso, não é só isso, mas envolve essa batalha. O conflito cessa pelo insight da percepção. Uau, percebi o conflito. Mas a própria imaginação, se você focar na figura, se você focar na sua meditação em alguma coisa, você já sai dessa culpa e dessa justificativa, sabe? Pode sair. Ou seja, seria o quê? A meditação guiada. Se você focar na meditação guiada, você sai disso, não sai? É lógico que nesse momento que você sai, continua. Existem níveis e níveis das coisas. Continua sempre essas Não dá. justificativas, essas culpas, elas sempre estão em cima de você, para te desviar do foco da meditação. Também. Ou até coisas como, eu preciso meditar sobre o que aconteceu hoje. Você vai se atormentando com as coisas. E sabotando o que poderia ser uma meditação, um silêncio. Mas precisa estar lá e perceber. Assim como, tudo bem, pode a meditação guiada trazer isso, mas precisa estar lá e perceber quando isso acontece. Perceber, uau, minha mente se tranquilizou. E foi assim. Na própria meditação que você fala, a respiração é excelente. Lógico que é. Ela deveria gerar um estado de Se tranquilidade. você focar sempre na respiração ali, é uma forma de você fugir dessa culpa. Não é fugir. Eu não chamo de Não, fugir da Fugir fugir. você vai travar, você vai tentar. Mas você vai tentar focar o quê? O vazio. A respiração você foca no vazio. Meditação e respiração você foca no vazio. Você vai ouvir o seu. Depende de que vazio que a gente está falando. Vazio? Tudo, né? O escuro. Pode ser como, vamos dizer assim, isso é um começo. Né? Muito desse processo tem a ver com isso de jhanas, com isso de êxtase, você começa com, por exemplo, a atenção na respiração, ela se estabiliza e surge alguma outra coisa. Por exemplo, um estado de tranquilidade, por exemplo. O estado de tranquilidade passa a ser o seu ponto de atenção, certo? Certo. Aí isso se estabiliza e surge uma felicidade. E a felicidade passa a ser o seu ponto de atenção, já não é mais a respiração ficou lá para trás. E conforme esse estado de felicidade vai aumentando, se entra em êxtase. E a questão é aprender a fazer isso, acessando estados cada vez mais elevados. E, por exemplo, como que se desenvolve a concentração? Você acessa a concentração, percebe o que é uma mente concentrada e se concentra na concentração ou se concentra na mente concentrada, que é uma mente em silêncio. Você entra nisso e fica como que contemplando ou mantendo esse estado de mente em silêncio. Entende? Isso, por vezes, gera a concentração de excesso que leva ao êxtase mais uma vez. Gira, 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 e a gente chega no mesmo lugar. Vamos lá?
gente já falou disso de memória e também do passado e futuro, um pouquinho, né? A mente condicionada pelas experiências de tantos e tantos ontem só consegue ver o presente através das lentes turvas do passado, que é isso que a gente falou da questão da própria memória. A gente não consegue olhar o presente como ele é. O ego sempre está preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seria ninguém. E de fato, não seria. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem feliz e em paz. Vocês já devem ter ouvido dentro de vocês mesmos e fora também esse tipo de abordagem. Se mudarmos o nosso modo de pensar, começando por aí, e nos tornarmos atentos para o que acontece no momento presente, talvez possamos encontrar algo que nos satisfaça, mas ou buscamos algo no futuro, algo que ainda não existe, algo mais perfeito, mais maravilhoso, mais prazeroso, não encontramos nada aqui agora. Estar no presente é observar o que está diante de nós, sem julgar, sem desejar ou rejeitar, sem aumentar ou diminuir, sem intelectualizar ou analisar, simplesmente perceber-se. E aí entra no que a gente falou já, né, que é o contentamento. E o contentamento está ligado muito com isso aqui, que é a questão do nada falta. Então, aqui agora, o que me falta? O que falta? E eu volto a pergunta lá no começo: o que está acontecendo agora? Existe? Não, a gente carregar, não, mas eu tenho um problema na vida, não sei o que lá, eu não sei das contas mais, amanhã eu tenho que trabalhar, não sei quando, das contas, não sei o que, mas não. O que está acontecendo aqui agora? Acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo? É a mente que traz essas. E se nós também percebemos que aqui agora nada está acontecendo, e somos nós com a nossa mente agitada que falamos que existe uma coisa lá e essa fantasia, nos identificamos que isso também poderia acontecer no insight de não tem nada acontecendo aqui. Sou eu mesmo que me atormento com as coisas. Que nesse momento eu falo, se não tem nada acontecendo, não falta nada. Tudo bem. E é bom que seja assim, está tudo bem. E nesse caso a coisa é muito uma questão de desenvolver estabilidade e sair desses picos que você tem, mas isso vai se tornando cada vez mais. Você tem um autocontrole. Essa sensação da falta, né? Então, É o sensação que gera essa loucura, esse diálogo mental todo, é sempre a sensação da falta, da falta, da falta. extremamente importante isso, que é contentamento. E isso do nada falta é, na verdade, um koan, né? Ou um ponto zen, em que o sujeito está lá meditando, ele recebe o koan e fica lá meditando. Daí o mestre, toda vez que, eu não lembro qual que era o koan que ele ficava meditando, mas um dos objetivos do koan, o que é? Isso. É medir a compreensão. Da presença, do estado presente. Medir a compreensão do monge. Então não é porque ele vai dar um koan que a mente trava. Não trava coisa nenhuma, não. Ele vai investigando o koan, ele usa o koan como ponto de atenção e ancoragem da reflexão, ele vai refletindo sobre aquilo, e aquilo vai trazendo o insight. E esse insight vai tendo o seu grau de maturidade, e ele vai
levando lá para o mestre. Eu compreendi isso. Aí o mestre falava, ainda te falta. Voltava lá, compreendi mais isso, sem as coisas transcendentes que ele tinha compreendido. Mas ainda te falta. Se eu compreendi isso aqui, não falta nada. Mais outra vez, ainda te falta. Aí, enésima vez, que ele chega lá e o mestre fala, ainda te falta. E ele sai. Mas o que falta? O que falta? Não falta nada. E aí ele tem um insight. Então, o ainda te falta não é. Era para provocar, na verdade, o insight. Você procura, não chega em nenhum lugar. Ele usava o Koan, na verdade, buscando alguma coisa. Na verdade. E negando a percepção da presença mais uma vez. Não é isso, né? Na verdade, não é. Ele usou só aquele Koan para que ele percebesse que Nada que já tinha alcançado alguma coisa. Repetir, Mas sim, não entendi. A reflexão ou o entendimento das coisas, por vezes, toma um aspecto de explicação para si mesmo. E o fim do insight, muitas vezes, te leva a uma explicação a si mesmo do que você entendeu. E isso estabiliza a compreensão. Parece bobo, mas isso é importante. Explicar para si mesmo. Aí tem essas coisas, né? O gnóstico fala, o mestre lia seus próprios livros. Não é isso? Os gnósticos falam, o mestre lia seus próprios livros, porque ele falava que o ser dele explicava para ele, não sei o que. Não é? Então, entra na mesma coisa, né? Assim, você falava para ele, você escreveu, porque como que ele escreve? Através das inspirações, das reflexões, dos insights. E aquilo lá nem sempre é algo tão vivo e concreto como a realidade dele o tempo inteiro. E às vezes precisa voltar e ver, assim, nossa, eu tinha entendido isso nessa época, eu tive esse insight e acabei esquecendo, porque a vida é muito bom, então eu volto lá e leio. Então, quem nunca refletiu, nunca teve insight, nunca escreveu nada, não sabe do que ele está falando também. E acha que é uma coisa fantástica que o ser estava falando para a gente. Entendi. Explica. Sim. É bom. Tudo bem, ô Pascoal? Tudo bem. Tinha mais coisa, mas se a gente for, a gente vai. Deu para aclarar algumas das coisas aí? Isso é bom, né? Isso é que eu estudo. Estou vendo. Um mês aqui. É uma questão filosófica, não é uma questão material. Aquele camarada que teve aquele insight de fazer a borboleta de abrir a latinha de graxa de sapato, ficou milionário. Então, mas assim, tem várias coisas elas surgem de insights que as pessoas às vezes não se dão conta. Criações, invenções mesmo, né? A pessoa está tendo uma dificuldade com alguma coisa ali, e de repente ela arruma um contorno, e a hora que ela olha para aquilo, puxa, eu podia criar um produto. Ela nem percebe que teve um insight fazendo aquilo, mas isso aqui ia ser mais fácil. Nossa, mas e se eu fizer assim? Isso é insight. É esse momento de eureka. Mas é que a mente ainda está muito voltada até essa coisa de criar um produto, não é? Também. Ela não, muitas vezes, assim, o criador ele nem sei ficar voltado para uma coisa de autoconhecimento, né? Não, isso, aí é que tá. Se você volta aí essa força
num autoconhecimento, numa busca interior, se você dá esse foco, cada um colhe onde semeia, né? É uma coisa muito além do que criar esse Claro. produto, Claro. muito além. Para ela, enquanto existência, Sim. não tem meio que falar. Eu espero que tenha sido divertido, ó Pascoal e o Dom Pascoal. Com certeza. Podia fazer até a segunda, né? Hã? A continuidade, semana que vem, aí além, assim. Eu não sei. É a véspera de feriado, né? Não, feriado é É amanhã. no dia 7. Feriado É amanhã. Amanhã. Ah, é, dia da manhã. Não é muito É. legal. Não, é que as escalas, as escalas. Perde a referência da. Muda escala e vai, escola e trabalha, trabalha, trabalha. Apesar de não ter passado todos os slides, acho que passou todas as ideias que iam ser abordadas. Questões? Não, estou de boa. De boa. Não falta nada. Mas meu caderno completo, olha aqui, sem e sorte. Cadê isso? Sem sorte. É brincadeira? Sem sorte? Sem sorte. Sem. Ah, Zen. Zen. Se vocês quiserem fazer uma breve prática de alguns minutos, a gente faz. A gente toma uma aguinha lá e faz.